Oi, gente, bom dia mais uma vez. Espero e desejo que vocês estejam bem. Boa tarde também, né? Alguns de vocês, o horário da aula é no período da tarde, a partir das 3 horas. Então, desejo que nós tenhamos, né, uma boa aula, tá? Irei fazer a gravação do terceiro módulo de arte do segundo bimestre, no qual eu irei apresentar para vocês o futurismo. E o objetivo dessa aula é fazer com que vocês compreendam, tá? Irei compartilhar com vocês os conceitos históricos, técnicos, os principais artistas e o que de fato, né, foi o futurismo, tá bom? Deixa eu atualizar aqui essa página. Deixa eu dar uma olhada como é que está. Dá para visualizar bem. Contudo, eu vou diminuir um pouco mais. Pronto. É isso. Vamos lá. Contextualizando, né? O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e as suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Contudo, é preciso que vocês compreendam que o futurismo, uma corrente ou uma vanguarda europeia, ela bebeu tanto do cubismo quanto do abstracionismo. O cubismo vocês já conhecem, eu já apresentei para vocês na aula passada. Contudo, o abstracionismo ainda não, tá? O abstracionismo é uma corrente, né? Uma corrente de arte, para melhor ficar explanado assim de forma mais objetiva, modernista, digamos assim, uma corrente moderna. E trata-se basicamente da figura se diluindo, né? Nós temos aqui o figurativismo, que é onde a figura, né, ela é implícita, ela se demonstra com mais vivacidade, e o abstracionismo, onde esta figura ela se dilui, tá? Mas não se preocupe não, que a gente vai ver isso no terceiro semestre, ou melhor, no terceiro bimestre, no início do segundo semestre, tá bom? Gente, futurismo 1909, tá? Criado aí pelo poeta Filippo Marinetti. Ele tinha como objetivo enaltecer a velocidade, a tecnologia, tá? Mas para contextualizar melhor o porquê que o Filippo Marinetti, né, queria de fato contextualizar essa velocidade, a raiva, a máquina, o avanço tecnológico, é preciso compreender que nós estamos aí falando de 1909, certo? Saindo do século XX, entrando no século XXI. O Filippo ele passou por essa transição, no qual nós temos aí a Revolução Industrial, nós temos aí a Primeira Guerra de 1914, dentre outros fatos que contribuíram para esse pensamento artístico, tá? É importante também vocês saberem que eu costumo comparar a comunidade artística, ou melhor, a sociedade, como uma grande lagarta. Imagine aí, tá? De forma bem magética, contudo metafórica. Uma lagarta gigante, onde cada filamento que se mexe ali da lagarta é um tipo de pensamento da sociedade. Sendo que as antenas da sociedade, da lagarta, são os artistas, tá? Eles sempre indicam como a sociedade ela está reagindo, ela está pensando, ela se movimenta. O futurismo não foi diferente, tá? Estamos falando de uma Europa na qual o movimento fascista estava ali, né? Latente na sociedade, o ódio, a raiva, a revolução industrial, os pensamentos. É óbvio que isso de alguma forma teria que minar ou aparecer nas artes. E nas artes visuais, é óbvio, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos lá.
O futurismo desenvolveu-se em todas as artes, influenciando vários artistas que posteriormente instituíram outros movimentos modernistas. Repercutiu principalmente na França e na Itália, onde vários artistas, entre eles Marinetti, se identificaram com o fascismo. Aquilo que eu falei para vocês alguns segundos, um pouco mais de um minuto atrás, né? O futurismo, diferente da maioria das correntes ou das vanguardas ou dos movimentos artísticos, foi um dos que poucos, né, se misturou aí com o ódio, com o fascismo. Professor, mas o dadaísmo, ele também era contra as correntes, né? Ele era contra a cultura, ele gostava de destruição, sim, mas o pensamento era outro e vocês vão compreender isso mais à frente no nosso quarto módulo, que também será somente no segundo semestre e terceiro bimestre, tá bom? Por enquanto, vamos ficar aqui no futurismo, ok? Fazendo aqui uma análise básica de leitura imagética, uma leitura de tela, nós temos aqui uma obra, certo? Nós temos aqui uma obra que retrata bem esse dinamismo do futurismo. Os artistas futuristas, eles queriam capturar, anotem, capturar o movimento. Professor, me explica uma coisa, por que a gente tem que estudar isso, hein? Oxe, porque você não é um computador. Se você fosse um computador, você já nascia, né? Com tudo aqui dentro da caixola. Você não nasceu com isso, você precisa absorver o conhecimento. Então, por exemplo, o futurismo, apesar dele ter se misturado com o fascismo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele também nos deixou, além desta obra, né? Ele também nos deixou, ou pelo menos contribuiu com o cinema, tá? Porque lembrando que no século XVIII, né, com o advento da fotografia, a pintura foi ficando de lado e ela foi preciso se reinventar, né? Então, como a fotografia ela capturava, né, um certo movimento, um certo realismo e um figurativismo, né, absurdo para a época, a pintura ela precisou se reinventar. E os futuristas, eles queriam capturar esse movimento. Por exemplo, essa tela, eu poderia perguntar, alguém consegue enxergar algum objeto ou algum animal? Talvez sim, talvez não. Uns vão dizer que enxergam peixes, outros vão dizer que não enxergam nada. Mas o nome dessa tela é O Voo da Andorinha, tá? E se vocês observarem, nós temos aqui, ó, nessa parte de baixo, em tons mais escuros, andorinhas que voam aí da direita para a esquerda, pelo menos aqui na tela do computador, e que ela se espalha com toda a sua dinâmica de voo pela tela, tá? Lembrando que o cubismo, ele tinha como principal intenção capturar todos os ângulos de um objeto, de uma cena ou de uma paisagem, certo? Ou de uma pessoa. Observem que esta tela do futurismo, o voo da andorinha, você consegue ainda observar traços do cubismo, ao mesmo tempo do abstracionismo, pois é preciso um olhar muito atencioso para enxergar uma andorinha, e principalmente o voo dinâmico da andorinha. No caso, o movimento desse voo, tá? Então essa era uma das intenções do futurismo, captar a velocidade. Eles tinham um certo vigor, um certo amor pela velocidade, pelas máquinas, certo? Características. Lançado por Marinetti no Manifeste Le Futurisme, no jornal Le Figaro, de 1909, surge entre o simbolismo e a Primeira Guerra Mundial.
Exalta a vida moderna, negando toda a cultura do passado e principalmente o classicismo, o academicismo. Eles negavam toda a cultura, eles negavam o que foi um tiro no próprio pé. Vamos voltar aqui essa tela. Vejam bem, o futurismo ele surgiu bebendo do abstracionismo moderno e do cubismo, certo? Daí a técnica. Se eles negavam aquilo que veio antes deles, como é que eles se transformaram bebendo daquilo que eles negam? É meio que um paradoxo, né? Mas compreensível. Eles deram um tiro no próprio pé. Por isso não perduraram, não duraram. Por isso foram apenas até 1930 com esse tipo de pensamento, ainda bem, certo? Culto da máquina e da velocidade, destruição do passado e do academicismo, liberdade da expressão, as palavras devem estar em liberdade. Ou seja, nem tudo no futurismo foi ruim ou é ruim, né? Algo de bom essa corrente, essa vanguarda tinha que deixar. Atitude e reverência, destruição do código de valores, cristalizados, arte agressiva, é por isso destruir a sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso, como nascem. Manifesto Futurista de 1912. Já é, no caso aqui, uma releitura do manifesto lançado no Le Futurisme, no Le Figaro, em 1909, tá? Imaginação sem fios, acentuada a valorização da escrita por elos soltos, fora das redes lógicos gramaticais, associação livre dos elementos. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que eles negavam ponto e vírgula. Professor, eu notei que nas redes sociais tem alguns colegas, algumas pessoas, elas escrevem sem ponto, sem vírgula, deixando a gramática de lado. Sim, porque como eu já falei para vocês, entendam, esse pensamento aqui, esse pensamento futurista de 1909, que amavam a violência, que amavam a guerra, que tinham prazer na velocidade, em sair atropelando tudo, que negavam a cultura do passado, eu disse agora há pouco que essa corrente, né, foi até 1930, mas esse pensamento ele ainda é latente na nossa sociedade. Né? Não podemos esquecer dos nossos colegas, né, que fez sinalzinho de arma, adorando o fascista e elegendo o fascista. Não podemos esquecer, por exemplo, de que a nossa vida ela anda muito rápida. Não temos momento para si, não temos momentos para sentar e ler um livro, né? E temos, só que a velocidade da nossa vida, do pensamento latente na nossa sociedade hoje, ainda é esse de 1909. E sim, nós temos aí o pensamento também latente em nossa sociedade fascista, tá bom? Aqui nós temos também uma outra obra do Jacob Balla. Deixa eu dar aqui uma examinada no nome da obra em si. Certo. Estarei devendo para vocês o nome desta obra, tá? Mas provavelmente é a dinâmica, a velocidade de alguma coisa. Se eu não me engano, isso é um automóvel, certo? Isso é um automóvel em velocidade. A roda, né? A dinâmica da roda, do pneu de um automóvel. Mais características do futurismo: reunir beleza e fealdade, ou o que era considerado grotesco e era excluído da poesia do passado. Criar cuidadosamente a partir do feio da literatura. O futurismo foi, em linhas gerais, um movimento estético mais de manifestos que de obras. Procura-se neste estilo expressar o movimento real, registrando a velocidade descritiva ou descrita, né?
ou dinâmica, pelas figuras em movimento no espaço. É mais belo um ferro elétrico que uma escultura. Exaltação da máquina tecnologia. O grupo pretendia fortalecer a sociedade italiana através de uma pregação patriótica, que incluía a aceitação, a exaltação da tecnologia, a associação com o fascismo. Ok? Ah, professor, já não estou mais gostando desse negócio de futurismo. Não precisa gostar não, mas é preciso compreender para que a gente não repita os mesmos erros do passado, tá bom? Aqui nós temos uma outra obra do Umberto Boccioni, quase não sai a palavra. Aqui nós temos alguns trechos do Manifesto Futurista, tá? Museus, cemitérios, idênticos verdadeiramente no seu sinistro acotovelamento de corpos que não se conhecem. Nesse trecho do Le Futurisme, né, que era o Manifesto Futurista, lançado em 1909, eles negam a cultura de cultuar os seus mortos, né? Eles acham absurdo e eles não querem, né? Negando aí todo um passado, ou seja, a negação à cultura ao passado. Abolir também a pontuação para acentuar certos movimentos e indicar as suas direções. Se empregarão os sinais da matemática e os sinais musicais. Né? Eles eram bem atrevidos, né? Nós entramos nos domínios ilimitados da livre intuição, do verso livre, eis finalmente a palavra em liberdade. Tendo a literatura até aqui enaltecido e a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento, a bofetada e o soco. Sim, sim. Não podemos esquecer a associação com o fascismo. Professor, eu conheço um monte de colega que é desse jeito, que pensa desse jeito. Sim, é aquilo que eu falei para vocês, né? Somos contemporâneos, mas não somos coletâneos. Apesar não, mesmo vivendo, né, no mesmo tempo, espaço, existem pessoas, colegas, pais, mães, cultura, sociedade com pensamentos retrógrados, né? Infelizmente. Ou talvez não. Aqui nós temos mais uma obra de Giacomo Balla, Automóvel mais Velocidade. Sim, ele simplesmente estava lá, observando o movimento de um automóvel e resolveu retratar esse movimento na tela. Certo? Há quem diga que uma das telas do Giacomo Balla auxiliou no processo de criação do Batmóvel. Eu acho que não tenho essa tela nesse material. Aqui nós temos um poema, tá? Poema futurista. Onde triunfal, Álvaro de Campos. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida nos artigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo, retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vós ouvi demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vós querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. É quase um romantismo, um amor, né?
Chega a ser quase que sexual a poesia futurista, pelo amor que eles tinham, né, pela máquina. No entanto, compreendam, gente, compreendam. Estamos falando de 1909, né? Esses cidadãos, eles passaram por um processo, além da mudança de século XIX, século XX, eles passaram também por um processo da industrialização, das guerras, do maquinário. Como é que eu posso compreender isso, professor, se eu não sou dessa época? Oxe, experimenta tirar o celular da tua mão, da tua vida. Experimenta tirar a internet da tua vida. Experimenta tirar os jogos virtuais, as redes sociais com a nossa vaidade. Experimenta, para tu ver o que é gente com raiva. Aqui nós temos mais uma obra, né? Estado de Ânimo 2, Os Adeuses, Umberto Boccioni também. Aqui, para mim, eu só enxergo cubismo e abstracionismo. Contudo, é uma obra futurista, tá? Uma obra italiana do Umberto Boccioni. A pintura futurista. A pintura futurista foi influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo, aquilo que eu já citei para vocês, mas atualizações de cores vivas, de visionismo, estridentes e violentas, contrastes e a sobreposição das imagens que pretendiam dar a ideia de dinamismo. E aí, nessa tela aqui a gente encontra aqui o dinamismo de um ciclista, provavelmente, né, a visão do artista, provavelmente não, a visão do artista. Mas eu quero mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Pronto. Velocidade automobilística. Certo? Também do Giacomo Balla, 1913. Óleo sobre cartão. Nessa tela, ele quis capturar a velocidade de um automóvel em movimento. Certo? Então aqui é possível, já de cara, né, o cubismo ser latente, o abstracionismo ser latente. Por isso que eu disse no início que os futuristas deram tiro no próprio pé quando eles negavam o passado, sendo que eles beberam do abstracionismo moderno e beberam também do cubismo com as suas dimensões, múltiplas dimensões, né? Eu estou passando aqui essas obras, mas caso alguns, né, de vocês queiram fazer uma análise imagética, análise de obra, por favor, dê pause, tá? Nós temos algumas biografias, eu vou passar porque ou no vácuo, né? O porquê? Isso é uma percepção minha, tá? É uma percepção minha de acordo com o que eu sei, do pouco que eu sei sobre o universo das artes visuais. É possível que estas obras tenham também influenciado os cartoons, tá? O traço dos cartoons. Sim, os cartoons. O Irmão do Jorel, né, por exemplo. Rick e Morty. Por quê? Porque não criamos, gente, não criamos nada do nada. Principalmente os artistas, eles bebem de alguma fonte. E alguns traços são visíveis nessas obras. Por exemplo, essa obra é de 1913, Dinamismo de um jogador de futebol. Olhos sobre cartão. Está no Museu de Arte Moderna, em Nova York. E se vocês observarem, a paleta de cores é a mesma paleta de cores utilizada
no HQ criado no século, nas décadas de 1950, 1930, 1940. É a mesma, são as mesmas paletas de cores do Superman, da Mulher Maravilha, dentre outros, né? Outros artistas. E, coincidentemente, está no Museu de Arte Moderna. Tá? Então, geralmente, quando você é apaixonado, ou se interessa, ou busca as artes visuais, você acaba buscando referências. E essas suas referências, elas influenciam nas suas obras. Tá? Então, é uma visão minha, muito particular. Eu consigo observar, por exemplo, um desdobramento, né, dos HQs numa obra dessa, do futurismo, nos cartoons, né? Nos cartoons da Network. Eu consigo observar também esses traços e por aí vai, tá? Isso é uma educação do olhar, gente, que vocês só vão passar a ter caso vocês comecem a observar o mundo ao redor de vocês de uma outra forma. De que forma, professor? Diminuindo a velocidade, por exemplo, tá? Aprendam a reeducar o olhar de vocês. Também biografia do Humberto Bocciolo, eu vou passar, tá? Escultura, professor. O futurismo, ele influenciou? Sim, influenciou. Observem só essa estátua, essa escultura. Formas únicas de continuidade do espaço do Boccioni, também em 1913, feita em bronze. Eu poderia, né? Eu com as minhas referências figurativistas, eu poderia dizer que eu enxergo aí um soldado, né? Mas no caso aí, simplesmente, ela beira aí o cubismo e o abstracionismo, né? E, no entanto, está no meio. Por quê? Porque é uma obra futurista, certo? Eu particularmente amo essa obra. Vocês podem pausar, tá? Vamos lá, fases. Nós temos um erro aqui anacronológico, tá? 1909 e a Primeira Grande Guerra, formação e identificação do movimento na Itália. Ótimo. Com a publicação do Le Futurisme, que era o seu manifesto no jornal Le Figaro. Entre as guerras de 1914, né? Tá errado isso aí. A 1944, alargamento do futurismo a outras modalidades plásticas, como o design industrial, sim, o estilismo e o cinema. Aquilo que eu citei para vocês mais atrás, né? A reinvenção, né, do futurismo, querendo se sobressair em cima do advento da fotografia, trazendo essa questão do movimento, da captação do movimento, deu a ideia de colocar imagem em movimento, que dá a ideia do cinema, certo? E aí nós temos aqui, de 1947 a 1950, restringiu-se a França, onde houve uma breve tentativa de reestabelecimento desta corrente. Isso aqui é um erro anacronológico, tá, gente? Na verdade, o movimento futurismo, ele foi, né, perdurou até 1930 na Itália, tá? O que vem depois pode ser neofuturismo, tá? Mas não é uma extensão ou não é uma tentativa de restabelecimento, como diz aqui o texto, tá? Nós temos uma outra obra, Cavaleiro, né? Provavelmente um soldado montado em um cavalo. Bom, gente, é isso. Essa foi nosso terceiro módulo, segundo bimestre, né? Finalizando provavelmente os nossos temas desse bimestre. Por que eu digo isso? Porque eu irei fazer uma prática com vocês agora, tá? Uma prática voltada, obviamente, para o Enem, no formulário do Google Drive.
E é importante que vocês irão responder, e hoje são 9, né? 9 do 6, vocês terão aí 2 aulas, tá? Uma para assistir e anotar os conceitos desta aula, e outra para responder, que é na próxima semana, para responder o formulário, certo? E então, nós temos aí poucas semanas nesse mês, acredito que 9, 9, 18, pronto, 9 com 7. 16. Dia 16 nós teremos, vocês no caso, né, concluirão esta aula, e na outra semana seguinte nós faremos uma revisão de conteúdo para a nossa avaliação bimestral, ok? Espero que vocês estejam bem, tenham assistido a aula até o final, façam anotações o máximo possível, tá bom? Beijos e até mais!